estar falando aqui com vocês sobre o tratamento e o processo de recuperação e dependência química. Eu quero falar hoje sobre o objetivo e o subjetivo dentro do processo de recuperação, né? Sabemos que o objetivo é tudo aquilo que a gente apalpa, vê, pega, é visível aos nossos olhos, né? E que é concreto o objetivo. O que seria o subjetivo? O subjetivo, ele é tudo aquilo que está numa dimensão mais intrínseca, mais singular, mais interna, mais para dentro, a nível de sensações, sentimentos, pensamentos. Vamos colocar isso em relação ao adicto, o objetivo e o subjetivo. Não existe contradição em relação ao objetivo e o subjetivo. Tanto o objetivo quanto o subjetivo está dentro do mesmo corpo adictivo, da mesma mente adictiva, da mesma pessoa que é adicta. Então, o adicto, na sua ativa, fez muitas estripulias, né? Ele aprontou muito, né? Ele afetou negativamente, influenciou negativamente, né? As suas diversas áreas da vida, a área do seu trabalho, a área escolar, relacionamento familiar com as pessoas, área profissional, e sempre no processo de decadência. Então nós estamos falando dentro de uma linha objetiva, né? Onde tem algum objeto ali concreto, visível, e as coisas acontecendo, sendo testemunhadas pelas pessoas que estão ao redor, inclusive por ele próprio. Mas o adicto, a gente costuma dizer também que ele é uma vítima da própria doença. Por que uma vítima da própria doença? Porque dentro do adicto existe uma ação compulsiva ou obsessiva gerada por essa doença. Essa dinâmica interna dentro dele é que controla, que dirige, que direciona as suas atitudes insanas em seu comportamento objetivo. Então, esse processo subjetivo do adicto, né, é a doença que está lá dentro. Por isso que ela tem suas reservas, por isso que ela tem todos seus processos manipulatórios internos, por isso que o adicto ele guarda, ele esconde a sua tendência, né, é não apresentar suas verdadeiras intenções durante sua ativa. Então nós precisamos entender o dependente químico na dimensão objetiva e a subjetiva, onde uma não se contrapõe à outra, mas as duas estão dentro do mesmo corpo e da mesma ação adictiva. O indivíduo que tem a dependência química, né, ele acaba construindo, por ter adquirido a doença, vai se construindo uma nova identidade. Ele vai perdendo aquelas identidades saudáveis que ele tinha nos seus relacionamentos sociais e vai adquirindo uma identidade própria, que a gente chama de identidade adictiva. Essa identidade adictiva que ele adquiriu e que vai se construindo cada vez mais, porque a doença é progressiva, né? Essa identidade, ela é feita nas duas dimensões. Na dimensão mais singular, mais intrínseca, né? Ou seja, com a doença acionada dentro dele durante a sua ativa, mas internamente que o leva, né? Traz impulsos para comportamentos desadequados, insanos, desintegrados, né? Comportamentos que realmente levam a prejuízos e traz grandes problemas para a sua vida. E esses comportamentos é a dimensão objetiva. Agora, eu falei para vocês sobre o dependente químico na ativa e o dependente químico na recuperação, em processo de recuperação. Ele precisa sempre abrir o seu olhar, a gente chama no PCJ, né, de uma visão de longo alcance ou terceiro olho. É preciso ele ter um olhar para dentro e para fora, para o intrínseco e para o extrínseco. E não tem divergência, não tem incoerência.
O que está dentro dele é o que vai ser expresso. Eu me lembro quando Jesus certa vez disse para os fariseus, né, o mal não é o que entra na boca do homem. O mal é o que sai da boca do homem. Então a doença da dependência química, se pensarmos, né, nas palavras do Cristo, né, a dependência química é o grande mal que busca controlar, dominar, reger toda a vida do adicto, que está dentro do adicto e que se expressa, se testifica, se comprova através de comportamentos, né, que é o objetivo, o lado objetivo, onde se sinaliza, né, se sinaliza através de suas atitudes e comportamentos. Então, toda a mente do adicto que está inserida com seus registros mnemônicos em todo o seu corpo, em todas as suas células, né, com seus genes que estão dentro de si, né, através de sentimentos, emoções e pensamentos, tudo isso está dentro, vamos dizer, do mesmo globo. Está dentro do mesmo sistema onde o adicto precisa trabalhar. Então, a tendência, né, porque a doença da dependência química é uma doença onde o indivíduo tenta o tempo todo escamotear, mentir, burlar, manipular, tentar mostrar uma coisa enquanto sente outra. É doença, diríamos, da dicotomia, da contradição. Agora, no processo de recuperação, é muito simples de você perceber, né, através do comportamento do adicto. Às vezes, quando ele expressa um comportamento, mas que não condiz com aquilo que está dentro dele, que é intrínseco, né, isso é da própria doença. Isso é da própria doença. Mas se ele está tentando fazer uma manipulação externa, né, antes ele está se automanipulando. Se ele está enganando alguém a nível externo, antes ele está se auto-enganando. Se ele está tentando atacar e ferir alguém externamente, antes ele está se auto-atacando e se auto-ferindo. Porque não tem como fugir desse sistema, dessa sincronia. Aparentemente, ele pode ter suas reservas, pensar uma coisa e agir com outra forma, ter suas segundas intenções, né? Ok, mas isso é típico da natureza adictiva, da doença adictiva, é típico. Mas, se olharmos, como eu disse, com o terceiro olho, com uma visão de longo alcance, nós vamos poder filtrar esse comportamento dele. E certamente, uma hora, vai ser sinalizado, entendeu? Aquilo que está sendo externamente aparecendo é fruto daquilo que está dentro dele. Então, o processo adictivo é um processo que realmente vem burlar, mas ele tem o seu lado intrínseco e extrínseco. O processo de recuperação é a mesma coisa, tem sua dimensão intrínseca e sua dimensão extrínseca. Por isso que nós não podemos, as familiares, né, os próprios dependentes químicos, criar uma expectativa como um totem, né, achando que é determinada coisa ou pessoa ou instituição que vai salvar, ou que vai curar, ou que vai recuperar um dependente químico. Não. É preciso que todos possam, unidos, estar juntos no propósito de auxiliar o dependente químico em sua recuperação. Mas a dimensão intrínseca e extrínseca cabe somente a ele, parte dele. E isso é fundamental, porque partindo dele, aí sim, quem está ao seu redor vai poder oferecer para ele e ele vai poder receber aquilo de melhor em termos de recuperação. Mas a participação maior é dele e não de quem está ajudando. O dependente químico em recuperação, ele é o protagonista da sua própria história de recuperação, de restauração. Assim como na sua ativa, né? Eu não diria nem que na ativa ele era o próprio protagonista, porque a doença que era o protagonista no lugar dele. No processo de recuperação, ao contrário. Ele tem que se tornar o protagonista da sua própria história. Eu espero que eu tenha te ajudado, né, neste vídeo onde falei sobre intrínseco, extrínseco, né, a dimensão mais subjetiva e objetiva, tanto para o dependente químico na ativa quanto na recuperação. Né? E se você gostou, né, faça teu comentário e também compartilhe com seus amigos, porque estamos aqui sempre para ajudar e oferecer o melhor.
Um grande abraço.